Ganhar e perder é exatamente a mesma coisa. Vitória e derrota não são coisas opostas ou mesmo diferentes. Na verdade, é tudo igual. Esse é o assunto do episódio de hoje do nosso podcast. E parece uma afirmação bizarra, absurda, porém, a gente vai investigar isso e vamos ver se é verdade ou não que vitória e derrota são a mesma coisa ou são mesmo diferentes como a gente pensa normalmente. Bom, para chegar nessa questão, eu vou fazer um pequeno preâmbulo aqui, contando sobre a minha relação com o futebol. Por quê? Porque esses dias eu tive tipo uma epifania, assim. Teve um dia que eu estava com a mente muito perturbada, e aí eu refleti mais profundamente sobre essa questão da vitória e da derrota, e eu vi um pouco melhor o que eu já tinha lido sobre, né? O budismo enfatiza essa questão, mas a gente vê diretamente é outra coisa. Não que eu tenha visto diretamente, definitivamente, mas eu acho que eu vi um pouco melhor. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha história com o futebol, só para a gente ter um contexto para essa minha epifania e para essa questão da vitória e da derrota. Bom, meu pai sempre foi fanático por futebol, um típico pai brasileiro, talvez só rivalizando com o pai ausente, né, que é um típico pai brasileiro também, talvez mundial, infelizmente. Mas o pai que ama futebol e leva o filho para o estádio e bota o filho na escolinha do futebol é um clássico também. E esse foi o meu pai na minha infância e na infância do meu irmão mais novo. Então nós dois íamos com ele para os jogos do Grêmio. Então a gente ia aos jogos desde muito novos. Em 96, quando eu tinha 7 anos, a gente foi para a final do Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi campeão. É a minha lembrança mais antiga em estádio. E final é sempre um pouco complicada, estádio lotado, a tensão, polícia também tensa, mas a gente ia nos jogos. E nesse dia foi meu tio, meu primo também. Meu primo tomou cotovelaço na hora da comemoração do gol, aquela coisa, loucura. Mas a gente ia. A gente começou a escolinha de futebol muito cedo também, jogava na escola, assistia os jogos na televisão em casa, que passavam. E os anos foram passando, e esse interesse pelo futebol ele foi aprofundando cada vez mais. E aí, quando chegou na juventude, a coisa foi ganhando contornos de fanatismo também. Por quê? Porque com os meus lá 17, 18, 19 anos, eu comecei a jogar uns jogos mais difíceis, que a gente chama de jogo contra. Formava o nosso time e jogava contra outros times, né, nas quadras de futsal lá da minha cidade, no Rio Grande do Sul, Gravataí. E ao mesmo tempo, nessa época, começou a ter TV por assinatura lá em casa. Então passava os jogos europeus, os jogos dos grandes times do mundo, campeonato inglês, campeonato espanhol, Champions League, que eu comecei a assistir esses jogos e jogar jogos mais desafiadores também. E durante todo esse período, desde a infância, eu sempre joguei futebol no videogame também. Então eu tinha esse combo assim, né, de jogar futebol, de assistir, de jogar no videogame, e depois eu comecei a ler sobre futebol. Eu já lia muita crônica, reportagem, né, no jornal lá do estado. Lia livros sobre futebol, comecei a ler os blogs depois, a comentar nos blogs, ler sobre tática. Então eu fazia muitas vezes assim, uma maratona futebolística. Eu jogava futebol, chegava em casa, assistia algum jogo que eu tinha gravado e depois jogava no videogame. E aí durante o dia eu lia. E ainda comecei a ir em jogos sozinho ou com os amigos. Passei a não depender mais do meu pai para ir nos jogos. E aí eu, meu irmão, uma galera num ônibus fretado ou no carro de alguém. Então a gente ia pro estádio, ficava bem louco, ia na torcida que não para de cantar, geral do Grêmio. E aí era uma grande coisa, assim, um grande referencial para nós, o Grêmio, o futebol. E isso vai se aprofundando ao longo dos anos. Aí depois eu entro no meu outro trabalho, né? No meu outro trabalho tem campeonato nacional de futebol. Aí eu comecei a jogar esse campeonato. Quando eu venho para São Paulo, eu deixo meu fanatismo pelo Grêmio um pouco de lado. Eu continuo assistindo jogos internacionais, mas o Grêmio eu deixo um pouco de lado.
mas eu continuo jogando muito futebol, talvez até mais, quando eu mudo pra cá. E aí me envolvo nos times daqui, formo o time nosso pra jogar no Campeonato Nacional do Trabalho. Ou seja, a coisa vai ficando cada vez mais séria. Muda o formato, talvez. Eu deixo de ir um pouco no estádio, mas eu jogo ainda mais futebol. O futebol no videogame eu nunca deixo de jogar. Mas essa relação umbilical com o futebol, ela se mantém ao longo da minha vida inteira, praticamente. Hoje eu tenho 36 anos, então são 30 anos dedicados ao futebol, muito tempo e energia dedicados ao futebol. E atualmente a gente está treinando o nosso time aqui, do nosso estado, para jogar esse campeonato nacional, que é em setembro agora, e a gente está treinando. Aí, esses dias, algumas semanas atrás, rolou um estresse lá num amistoso que a gente fez. Eu fiquei descontente com as decisões do treinador sobre o time. E eu fiquei perturbado, a minha mente ficou perturbada. Eu voltei para casa assim, com a mente acelerada. E ao mesmo tempo que eu pensava, pô, eu quero soltar isso aqui, não quero ficar pensando nisso. Eu posso relaxar. Eu não conseguia. Então eu fui tomar banho e a minha mente fritando, fritando naquelas questões ali do jogo, nas decisões que eu julguei erradas do técnico, nas posturas dos meus companheiros de time. E aí eu fritei, fritei, fritei naquilo. Sentei para meditar antes de dormir, continuei com a mente acelerada. E aí me veio assim um pensamento que eu poderia não jogar esse campeonato mais. Eu jogo ele todo ano, há mais de 10 anos. Eu poderia simplesmente não jogar. Quem sabe diminuir a influência do futebol na minha vida. Ela já vem diminuindo. Eu tenho jogado pouco futebol no videogame, tenho assistido muito poucos jogos e tenho jogado apenas 2 vezes por semana. O que é pouco para mim, eu cheguei a jogar 4, 5 vezes na semana. Mas aí eu pensei que eu poderia diminuir ainda mais a presença do futebol na minha vida. Por quê? Porque ele é fonte de estresse, ele me gera raiva, gera disputa, gera intrigas, né, no meu time. Então a gente fica sempre se analisando e falando de alguém, de outro. Faz parte, né, de organizar um time, essa análise constante dos seus companheiros, do treinador. E aí isso envolve muita crítica, muito julgamento, muita disputa, muito ego, raiva, perturbação mental constante. Então, considerei tudo isso. Eu estava tentando meditar, mas a minha mente estava fritando, né? Mas aí quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, a minha mente foi se acalmando. Que eu poderia largar o futebol. Diminuir ou largar mesmo. Para focar em outras coisas. Praticar mais. Me dedicar ainda mais aqui ao videogame cósmico. Me dedicar mais a yoga, ao tai chi. Comecei a fazer tai chi agora, tô adorando. E isso acalmou minha mente. Minha mente ficou super silenciosa, assim, e eu achei interessante isso. E comecei a pensar nesse plano. E eu ainda tô pensando nesse plano. Eu vou dar um tempo, inicialmente, vou ficar alguns meses sem jogar futebol. Depois, eu acho que eu vou voltar a jogar, vou continuar jogando, porém menos e tentando ter um outro tipo de envolvimento. Por quê? Porque o futebol ele traz todas essas emoções perturbadoras. E aí um bom argumento contrário a essa ideia de largar o futebol é o seguinte, pô, isso faz com que brote essas emoções perturbadoras em mim. Então eu continuar jogando pode ser um jeito de eu praticar. Eu treinar a mente nessas situações desafiadoras, na prática mesmo, na relação com os outros, que é sempre mais difícil, né? É uma oportunidade de eu trabalhar a minha mente, de eu purificar o meu karma. Essas emoções perturbadoras, elas precisam vir à tona para eu dissolver elas na vacuidade, para eu perceber que elas são vazias e não ser mais arrastado por elas, para que meus impulsos não sejam mais guiados por essas emoções. Então esse é um bom argumento. Mas eu não vou jogar futebol por causa disso, né? Eu não vou jogar futebol pensando, eu quero praticar, quero treinar minha mente, quero usar para treinar minha mente. Não, eu vou jogar futebol para ganhar. Eu quero me divertir, mas eu quero ganhar os jogos. Eu quero que o meu time ganhe, mesmo na pelada. Não é um jogo de campeonato. Toda quinta-feira tem a nossa pelada tradicional. A gente divide os times ali na hora, sorteia. Ainda assim, brotam emoções perturbadoras, porque eu quero ganhar, não quero perder. Eu fico irritado quando tenho fominha no meu time, quando tem alguém que não solta a bola, que chuta toda hora pro gol. Então tem toda essa disputa. Essas emoções perturbadoras brotam mesmo em jogos que nem são de campeonato. E os jogos de campeonato também são, na verdade, totalmente ilusórios. Os campeonatos são inventados. Os campeonatos de várzea
os campeonatos das empresas, do trabalho, e o Campeonato Brasileiro, a Copa do Mundo, super importante, uau, a Copa do Mundo. Na verdade, ela é fake, galera. Ela é inventada. Ela não é algo real. Alguém inventou e todo mundo acredita nessa invenção e bota energia nisso, e aí parece algo super importante ganhar uma Copa do Mundo de futebol. Mas não é. É inventado. E aí a gente chega nesse ponto, né, da vitória e da derrota, que eu consegui ver um pouco mais claro depois dessa epifania, assim. A vitória e a derrota, na visão budista, é a mesma coisa. Por quê? Né? Por que que é a mesma coisa? É a mesma coisa porque as duas são sofrimento. A derrota parece pior que a vitória parece melhor que a derrota. Mas na verdade as duas são sofrimento. Por que que as duas são sofrimento? Elas parecem muito diferentes. A derrota parece horrível. E quando a gente perde, seja no futebol, seja no trabalho, quando alguém é promovido no nosso lugar, a gente achava que devia ser nós, seja quando a gente está afim de alguém e essa pessoa que a gente está afim fica com outra pessoa, essas são derrotas que a gente sente na vida. Parece muito sofrido, e é sofrido para nós. A gente passa mal, a gente se sente humilhado, a gente se sente diminuído, fracassado. Parece que a gente é a pior pessoa do mundo quando a gente perde algo, quando a gente sofre uma derrota. Então é muito fácil ver que a derrota não é legal, é sofrimento. A vitória ela é mais enganosa, porque quando a gente ganha, quando eu ganho um jogo de futebol, quando o meu time ganha, quando eu sou promovido, sou elogiado por alguém, quando eu fico com a pessoa que eu tô afim, eu quero aquela pessoa, eu acho ela maravilhosa, e aí eu chego nela, ou ela chega em mim, e a gente se beija, pô, aquilo ali é a glória. Parece que os anjos estão tocando trompete, flauta. Anjo acho que toca mais flauta do que trompete. Mas os anjos estão, né, tocando harpa, músicas celestiais nos nossos ouvidos. Parece que a gente conquistou algo realmente maravilhoso. Mas se a gente for analisar bem esse momento do beijo, por exemplo, quando a gente está beijando alguém que a gente está muito afim, imediatamente quando a gente começa a beijar, a mente já começa a pensar: será que eu estou fazendo direitinho aqui? Será que ela gosta de qual tipo de beijo? Ou ele? Acho que eu deveria ir um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais rápido. Será que eu dou a mordidinha ou não? Será que ela gosta de mordidinha? Então a nossa mente, no meio ali da vitória, ela já começa a ficar perturbada, tá pensando na próxima vitória. Eu consegui beijar ela ou ele, mas agora eu preciso entregar uma boa experiência aqui, dar um beijo memorável, inesquecível. E aí se a gente fica nervoso pensando no melhor beijo possível, provavelmente o beijo já vai ficar mais mecânico, estranho, claro. A gente vai perder a fluência ali. E aí a gente vai se sentir derrotado imediatamente após uma grande vitória. Mas aí a gente consegue soltar um pouquinho, e aí o beijo encaixa melhor, e aí a gente já se sente vitorioso, vitoriosa de novo. E assim vai, né? Então a vitória, ela tem esse componente de que ela traz uma satisfação muito rápida, muito passageira. E imediatamente a gente já quer outra vitória. Dei o exemplo aqui da conquista do beijo, mas é bem assim. É muito rápido. Aquela vitória passa e a gente já está pensando e se esforçando para conseguir outra vitória, micro ou macro. No futebol é assim. Se eu ganho um jogo, eu já começo a pensar no próximo jogo. Se o time ganha o campeonato, ele já precisa pensar no ano que vem, nos reforços, nas contratações, porque ele vai ser, afinal, o time visado. Todo mundo vai querer ganhar do campeão. E aí começa tudo de novo, aquele esforço, aquele estresse. Porque a vitória tem isso. Ela traz uma felicidade muito passageira, muito insatisfatória. A gente precisa fazer muitos esforços para conquistar essas vitórias pessoais, profissionais, na área amorosa, financeira, esportiva. Muito esforço, dá muito trabalho, galera, esse tipo de vitória. E quando a gente conquista, passa tão rápido e a mente já se volta para outra coisa, outro desejo, para a próxima vitória, para o próximo objetivo, que os mestres budistas vão falar que nem é uma felicidade essa da conquista, da vitória. Ela é tão rápida e ela gera tanto esforço, tanto sofrimento, tanta insatisfatoriedade, tanta disputa,
que ela é considerada sofrimento também, na visão budista. E se a gente for analisar, é assim, né? É muito assim. Claro que se só existisse isso, só tem esse tipo de coisa na vida, derrota e vitória. Aí beleza, vamos atrás da vitória, fazer o quê? Mas os mestres budistas, os Budas, eles vão ensinar um outro tipo de felicidade. A grande vitória, poderíamos falar assim. Inclusive, esse é um nome, um dos tantos nomes que se dá ao Buda. É o conquistador. Conquistador parece assim uma coisa até meio militar, né? Meio de exército. É um conquistador. Ele conquistou a vitória na batalha. Mas essa batalha ensinada pelos Budas, ela é diferente. A gente não está brigando com outros seres, para começar. E a gente não está brigando contra nós mesmos também. Não é tipo assim, vou baixar o meu tempo aqui na corrida. Não é isso. Essa conquista, essa vitória, é a vitória definitiva. Depois que a gente alcança ela, não tem mais nada para ser feito. Ela envolve esforços também, sim. Nesse ponto, talvez ela seja parecida com as vitórias comuns. Envolve esforços. Inevitavelmente, a gente vai ter que sentar, meditar, estudar, praticar, para alcançar a vitória definitiva, que é o nirvana, a liberação total da mente. Mas uma vez que você chega lá, você foi para um estado do não mais treinar. É um estado além do treinamento. Se usa essas expressões nos ensinamentos budistas, nos sutras. Né? Os seres que passaram por estado além do treinamento. Então, as vitórias comuns do mundo, elas têm essa desvantagem. Além de serem passageiras, e tudo que é passageiro é sofrimento, porque acaba, além disso, elas não são definitivas. A gente precisa sempre estar treinando para a próxima. Se você conseguir completar uma maratona, você vai ter que continuar treinando para completar uma maratona do mesmo percurso. Você não conquista aquela habilidade e aí você pode descansar e pronto, acabou. Agora toda maratona que eu fizer de 5, 10 quilômetros eu vou conseguir. Não, você precisa continuar treinando todos os dias. O Nirvana é diferente. Quando você alcança o Nirvana, você conquistou, já era. Sua mente vai repousar no estado de liberação total de toda a insatisfatoriedade, todas as ilusões se dissolveram na sua mente. Você vê a verdade, a realidade como ela é. Você repousa nessa paz celestial o tempo todo, o êxtase do Nirvana. E aí você não precisa mais treinar, você não precisa mais se esforçar. Acabou. É o estado do não mais treinar. Então essa é uma vitória muito mais interessante, galera. Essa é a vitória suprema, definitiva, é a conquista suprema. É outro departamento. A gente fala em vitória, mas temos que tomar cuidado para não confundir com as vitórias comuns do mundo. Então, o ganhar e o perder, eles são a mesma coisa em essência. Eles são impermanentes. A derrota ela é ruim porque, enfim, a gente se sente mal, para baixo, derrotado. A gente está agarrado na nossa identidade, nessa visão falsa de que tem um euzinho aqui, separado do resto que está fora de nós. A partir dessa visão falsa, da ignorância básica, a gente constrói essas disputas, essas vitórias, derrotas, sucessos, fracassos. Quando a gente perde, a gente sofre. Mas a vitória também é sofrimento, porque ela passa. Ela exige muito esforço para ser alcançada, e quando a gente alcança, é muito fugaz. Muito fugaz. E aí a gente já precisa de outra vitória, e outra. E a gente está sempre nessa paranoia de se superar a cada dia, de ser cada vez melhor. Mas a gente está caminhando para o caixão, né, galera? Então vai todo mundo parar da morte. A morte chega para todo mundo. E aí, do que adiantou ganhar tantos campeonatos de futebol? Ser o CEO da empresa? Ser a diretora? O que adiantou ser admirada? Pegar as pessoas mais maravilhosas que você conhece, que você tem atração. O que adianta na hora da morte? Né? Não adianta nada. A vitória suprema do caminho espiritual, essa sim adianta. Porque ela significa alcançar a imortalidade. O corpo vai morrer, mas a sua mente continua no nirvana. Continua repousando na liberdade natural da mente e na iluminação.
Você manifesta as qualidades perfeitas da mente e você é capaz de aparecer nos mundos para beneficiar os seres, ajudar eles a também alcançar essa vitória definitiva. Isso é outro departamento. É muito mais interessante. Portanto, essa minha epifania, depois de um dia estressante lá no meu futebol, foi muito boa para mim, porque eu comecei a pensar sobre tudo isso e eu vi um pouco melhor essa questão de que a vitória que eu fico buscando no futebol, essa glória, essa admiração dos outros, essa possibilidade de brilhar, de fazer meus gols, dar meus dribles, dar uns passes magistrais e ser admirado, isso tudo é muito torturante, na verdade. Porque se eu faço isso num jogo e todo mundo fica, que bola, parabéns, ou eu fico depois lembrando, nossa, que jogada maravilhosa que eu fiz, na outra semana eu vou ter que fazer de novo. Eu não posso ficar vivendo das glórias passadas, porque enfim, tem outros jogos. E as glórias passadas ficam no passado. Daqui a pouco eu não vou lembrar mais delas. Os meus maiores gols de quando eu tinha 20 anos eu já esqueci todos. Memória vai desaparecendo, é tudo vazio afinal. Tudo que a gente vive, as experiências transitórias, elas são vazias de uma existência concreta real. Tanto é assim que elas ficam para trás e depois elas vão sumindo, inclusive, da memória. Então isso é muito torturante, é muito tirânico. São felicidades tirânicas, porque a gente precisa sempre de mais. Eu preciso fazer mais gols, conquistar mais pessoas que eu me atraio, crescer ainda mais na empresa, ganhar mais dinheiro e mais e mais e mais. É uma tortura, galera, que a gente não percebe. É uma perturbação constante, é uma ânsia constante, uma ansiedade, uma inquietação constante. Essa coisa da gente estar sempre querendo conquistar alguma outra coisa. Mas é possível não viver assim. O treinamento da mente, ele possibilita que a gente repouse na paz. A gente continua fazendo as coisas. Eu não preciso largar o futebol, largar o esporte, deixar de ficar com pessoas. Não é isso. Porém, a gente pode olhar para isso com muito mais sabedoria do que a gente olha. E perceber que isso tudo é transitório. Não é tão importante assim. Definitivamente não é. Então, diminuir a importância dessas coisas todas, tudo que é transitório não é muito importante. Isso é um bom lema. Não é. Mas o que é imortal, o que não se move dentro da mente, essa liberdade natural da mente, essa paz perfeita que eu posso acessar, isso é importante. Treinando a mente, praticando, meditando, estudando, repousando nisso, aprendendo a repousar nisso, eu vou caminhando para uma felicidade definitiva, eterna, que se mantém inclusive depois da morte do corpo. E a gente vê melhor isso nas derrotas. Quando a gente ganha, quando a gente está sendo elogiado, é mais difícil ver que a vitória também é sofrimento. É bem difícil. Mas quando a gente perde, quando a gente se sente fracassada, é uma boa oportunidade. É uma oportunidade maravilhosa. Então as derrotas são esses presentes maravilhosos que a gente recebe da vida para perceber essa insatisfatoriedade do samsara. Ficar em busca de vitórias e fugindo das derrotas é o samsara purinho. Isso é preocupação mundana. Os mestres orientam a abandonar as preocupações mundanas. Prazer, dor, vitória, derrota, elogio, crítica, abandona. Porque quando a gente perde, a gente vê direitinho. Se a gente for sábio, a gente pode investigar a vitória também. Investigar essa montanha-russa que não acaba nunca. E perceber que isso não leva à felicidade. Portanto, foi muito bom para mim esse dia no futebol que eu me estressei muito. Me fez ter essa epifania depois. Me fez aprofundar minha visão sobre isso. E eu estou pensando bastante sobre isso nas últimas semanas. E aí resolvi gravar esse episódio para dividir com vocês. Agora, depois do meu campeonato nacional, eu vou ficar alguns meses, pouco menos de 5 meses, provavelmente, sem jogar futebol, para dar uma desapegada, sabe? É um apego muito grande que eu tenho. E é um dos meus maiores apegos, com certeza. Então eu vou dar uma afastada para dar uma soltada nisso, uma desapegada. Aí ano que vem eu vou provavelmente voltar a jogar futebol, mas vou tentar jogar ainda menos do que eu estou jogando, dedicar um pouco menos de tempo para isso. E com uma outra abordagem, usando essa interação com os amiguinhos para praticar. Quando surgir a raiva em mim, tentar olhar para a raiva, perceber que ela é vazia, esperar ela passar, em vez de seguir o impulso da raiva e brigar. Você tá roubando, você não passa a bola, aquela coisa. Respira, fala com calma, manter. Essa vai ser minha prática. Eu tenho sempre tentado fazer isso, mas acho que esse período sabático assim do futebol vai ser bom, para eu dar uma soltada nesse apego e depois voltar
com uma mente mais afiada para lidar melhor, né, com essas disputas, esses conflitos que acontecem num jogo que naturalmente no futebol e no esporte o objetivo é você ganhar do outro time. Claro que você pode jogar de forma mais egoísta ou menos egoísta, mais coletivamente, mas no fim seu objetivo é ganhar do outro time. Então já é um objetivo que não tem como ser muito elevado, né? É um objetivo mundano, comum, do samsara. Não conduz à felicidade, mesmo que você alcance. Claro que os esportes podem ter vários benefícios, especialmente para a saúde e físicos, para a mente, inclusive. Com certeza, não estou negando isso aqui. Mas é bom a gente ver as coisas com mais clareza. Perceber que não é isso que vai trazer felicidade, eu ganhar campeonatos, eu ser o melhor no esporte, eu levantar mais peso na academia, correr as maiores distâncias nos menores tempos. Não é isso, né? Se a gente gosta, se faz bem pra gente, tudo bem. Mas se perturba a gente, deixa a gente meio maluco, meio agitado, meio ansioso, inquieto, melhor a gente dosar, equilibrar e tentar abordar de outro jeito. Outras atividades, como o yoga e o tai chi, elas são diferentes. São atividades físicas também, mas que primeiro trabalham com a energia do corpo de uma forma diferente. Claramente tem uma sabedoria mais profunda nessas atividades, porque a mente, depois delas, fica claramente mais calma, mais pacífica. Depois dos esportes como corrida e futebol, outros esportes pode ficar também. Mas o yoga, por exemplo, ele trabalha diretamente com o nosso corpo energético, que é algo que a ciência ocidental simplesmente ignora. Mas os yogis mapearam todo o corpo energético e os movimentos e as posturas da yoga vão trabalhar com essa distribuição energética do corpo, o que deixa a mente muito mais calma, presente e afiada. O tai chi também trabalha o corpo e a mente de uma forma muito mais profunda, porque depois de uma prática, você sente que a sua mente está diferente, está mais equilibrada, está mais centrada, está mais pacífica. Portanto, são atividades diferentes da disputa do esporte que a gente conhece, né? Então, esses são os meus planos em relação ao futebol para os próximos meses, para o próximo ano. Espero que tenham sido úteis para você essas minhas reflexões pessoais. Decidi trazer aqui no nosso podcast porque eu achei que poderia ser útil, né, para você pensar onde é que você está colocando sua energia, seu tempo, como é que você está trabalhando as suas emoções perturbadoras na relação com os outros. E um dos motivos para que eu esteja repensando a minha relação tão umbilical com o futebol é eu me dedicar ainda mais aqui para o videogame cósmico e para a Ekadanta, que é a nossa comunidade de estudos e práticas budistas. Lá na comunidade a gente faz as coisas mais importantes da vida, que é praticar e estudar os ensinamentos. Esse é um método maravilhoso que conduz à vitória definitiva. A vitória sobre a morte, galera, sobre a doença, sobre todo o sofrimento. Então na Ekadanta a gente faz isso, estudando, praticando os ensinamentos dos Budas. E aí fica o convite, se você quiser praticar com a gente, entra em ekadanta.com.br, Ekadanta com K, e lá tem todos os detalhes. Você será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Até o próximo episódio.